E aí, pessoal, tudo bem? Que tal aprender como criar uma API REST do zero, utilizando Java com Spring Boot? Quer saber como? Vem comigo até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar. Meu nome é Rodrigo Tavares, arquiteto de software, e esse é o canal Espertos Tech. Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo é de uma série de vídeos que nós começamos lá atrás, onde nós explicamos a comunicação de uma API REST e como que elas funcionam. Agora eu vou fazer 3 vídeos mostrando como desenvolver uma API REST passo a passo. Nesse primeiro vídeo, nós vamos utilizar Java. No próximo vídeo, nós vamos utilizar Node.js e no último, nós vamos fazer com .NET Core. Legal, né? Então, se você curtiu esse assunto e não quer perder os próximos vídeos, já sabe qual que é o caminho. O primeiro caminho é se inscrever aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, aperta o like e não esquece de apertar o sininho para não perder os próximos vídeos. Qual vai ser o conteúdo desse vídeo? O conteúdo desse vídeo consiste em, primeiro, preparar o ambiente. Nós vamos colocar o Java OpenJDK 14, nós vamos utilizar o banco de dados MySQL e nós vamos utilizar o DB Visualizer como ferramenta para consulta do banco de dados. Para executar as APIs, nós vamos utilizar o Postman, que é uma ferramenta bem conhecida para esse trabalho. E, como ideia de desenvolvimento, nós vamos utilizar o IntelliJ Community Edition. Os próximos passos, então, depois que você terminar esse vídeo, ponto número 1, reproduzir. Tente reproduzir o que foi feito aqui. Depois, você faz pequenas modificações para ver se você assimilou bem o conceito. E por último, você vai fazer as suas próprias implementações. Então, vamos trabalhar. Bora começar. Vem comigo. O que a gente vai fazer primeiro é a configuração do ambiente, tá bom? Então, eu vou colocar os links aqui na descrição, mas vocês vão ver que não precisa. Consultando no Google aqui, a gente consegue ter tudo o que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos pegar o OpenJDK. Então, ó, OpenJDK. Ele já abre aqui a página para poder fazer o download. A gente vem aqui em instalar. Ele tem aqui algumas opções. E aqui, ó, no JDK JavaNet, a gente mostra aqui, prontos para o uso, ó, JDK 14. É lógico que se você quiser, você pode utilizar outras versões do Java. O que eu vou mostrar aqui funciona para o 14, para o 11, para o 9, inclusive não precisa de adaptação nenhuma. É só pegar e instalar. Então eu vou pegar meu pacote para o Windows aqui, é um pacote .zip, eu vou fazer o download dele aqui agora. Ele já está fazendo o download aqui. Enquanto ele vai fazendo o download do OpenJDK, nós vamos agora para o IntelliJ. Então, ó, IntelliJ Community Edition. Tá? Então, ó, download JetBrains, que é o IntelliJ. Você também pode usar a sua ferramenta, a ferramenta da sua preferência. Eu gosto do IntelliJ, acho ele bem bacana, então nós vamos. Então aqui a gente tem o Ultimate, que tem alguns plugins bacanas aqui e tal, mas ele é pago, e a versão Community, que é gratuita, né? Então eu vou colocar aqui para fazer download. Ele já vai me mostrar aqui, ó. Na verdade, já começou a fazer o download. Próximo passo agora é fazer o download do MySQL Community Edition também, tá? Ó. Então, MySQL Community Server. Então, ó, já tem aqui MySQL Community Server Installer, que é Go to Download Page. Então, MSI Installer, Download. Não precisa fazer login, só ir direto para o download aqui, ó. Não, obrigado, apenas faça o download. Agora, o próximo passo, eu vou baixar aqui o DB Visualizer, tá? O DB Visualizer ele é pago, mas é uma ferramenta muito boa. Ele tem a versão free dele também, é uma ferramenta bem bacana, tá bom? Então vamos aqui para o DB Visualizer, download, DB Visualizer 11, Windows 64, download para Windows 64, beleza, tá aqui, ó, download. Já estou baixando. Agora o próximo passo aqui é baixar o Postman. Ó, Postman, download. O Postman é uma ferramenta bem legal, o pessoal usa bastante
para poder fazer a execução de APIs, tá? Então, com ele ali, você pode fazer a execução das suas APIs, passar parâmetros, passar atributos e bem utilizado aí no dia a dia dos programadores. Vamos lá, versão 64 bits também. O Postman já está baixando, ó, todas as ferramentas já estão baixadas, o Postman está terminando de baixar. Eu vou minimizar e vou... Então, eu tenho aqui na minha pasta de download, ó, todas as ferramentas, DB Visualizer, o IntelliJ Community Edition, MySQL, o Postman. O OpenJDK é o único que é um arquivo zip. Então, a gente vai trabalhar primeiro com ele, vamos fazer a extração dele e a configuração dele primeiro. A gente precisa criar uma pasta, então eu vou vir aqui na minha unidade C, abro a minha unidade C, clico com o botão direito, vou pedir uma nova pasta e vou chamar essa pasta de Java, tá bom? Voltei aqui nos meus downloads, vou extrair aqui, ó, extrair todos. Aí ele pede para colocar um diretório, vou colocar esse diretório aqui mesmo e ele vai fazer a extração do OpenJDK. Tá? Então, como nós podemos ver, ó, ele criou uma pastinha aqui, OpenJDK14, e aqui dentro eu tenho uma pasta JDK14.02. Tá? Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que tenha a versão mais nova, tal, mas provavelmente o que eu fizer aqui vai se aplicar para qualquer versão do Java. Tá? Então, ó, copiei, então o que eu fiz? Ó, eu vim aqui na pasta, recortei o OpenJDK, vim aqui na unidade C, na minha pasta Java, e colei ela aqui, tá bom? Então, esse daqui foi o passo para a instalação do Java. Agora, eu preciso dizer para o Windows aonde está o Java, tá? Então, ó, eu clico com o botão direito aqui no meu computador, tá? Peço propriedades, e daqui, ó, configurações avançadas. Eu tenho variáveis de ambiente aqui. Então, o que eu vou fazer? Nas variáveis de ambiente, eu vou voltar aqui no meu Windows, eu vou abrir a pasta do meu Java e vou copiar essa pasta, tá? E agora eu volto nas minhas variáveis de ambiente, clico aqui, ó, variáveis de ambiente. Beleza? Aqui, ó, nas variáveis do sistema, eu vou criar uma nova e vou chamar ela de Java Home, tá? E no valor da variável, eu vou colar o caminho do meu Java, né? No caminho onde está instalada a JDK. Ok, já está configurado. E agora eu vou criar um cara chamado ClassPath. Eu vou ser sincero, eu não sei se ainda precisa da criação desse cara. Essa variável, ela diz para o Java procurar primeiro no diretório da aplicação as bibliotecas. Isso é uma configuração antiga que a gente fazia no Java. Não sei se precisa, mas eu acabei pegando a mania aí de fazer. Se você sabe se precisa ou não, deixa aí nos comentários, caso eu não precise mais aí desse ClassPath. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Java Home aqui e vou colocar no Path para dizer para o Windows que eu tenho o Java instalado. Então, ó, percentual, Java Home, contrabarra, tá? bin, para dizer para o Windows, né? Onde está o Java, onde estão os executáveis do Java. E eu vou mover ele para cima, para ele ficar como primeira opção de variável, tá? Então, eu dei um OK. Eu venho aqui no meu menu iniciar e venho no executar ou run. Você também pode usar a bandeirinha do Windows, né, com a letra R para poder executar. E aqui eu digito cmd, ele vai me abrir um prompt de comando e eu vou validar se o Java está instalado. Ó. Digito java-version e olha aqui, ó. Beleza, está instalado OpenJDK 14, tá bom? Então, só isso, nada mais. Volto para minha pasta de download. Então, agora eu vou instalar o IntelliJ. O IntelliJ, ele basicamente é next, next, finish. Eu vou dar um next aqui. Você não precisa mudar, tá? Mas eu só vou mudar para ficar tudo lá na pasta Java. Então, eu vou trocar tudo isso daqui, vou colocar Java para ele ficar todo ele lá na pasta Java direitinho. Mas eu não, isso aqui não precisa mudar, tá? Não faz diferença nenhuma. Agora a gente pega aqui, ó, vou criar um atalho de 64 bits, não precisa mexer em mais nada, não precisa fazer download da JDK, porque a gente já tem, né, aqui, acabamos de instalar aqui.
Então não precisa mexer mais nada, só Next Install. Beleza, a instalação está concluída. Clique em Finish. A gente vai ver aqui, ó, que no iniciar você vai ter já o IntelliJ disponível aqui para você executar. E ele também criou aqui o IntelliJ na sua área de trabalho. Tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa pasta. Próximo passo agora será a instalação do MySQL. A gente clica aqui, 2 cliques também, volta na minha pasta de download, 2 cliques. As ferramentas são muito simples para fazer a instalação. Tudo Next, Next, Finish. Tá? Beleza, a gente vai instalar o Server Only, tá? Então, ó, vou selecionar aqui Server Only, Next. Ele vai me dar uma opção aqui de qual que é a instalação. Eu vou clicar aqui em Execute. Ele vai pedir para instalar aqui, ó, o Visual C++. A gente concorda, instala, tá? Basicamente tudo automático, não precisamos nos preocupar com nada. Terminou a instalação, fechei. Agora que ele validou que o Visual C++ está instalado, ele vai dizer que está pronto para efetuar o download aqui do servidor. E a gente dá um próximo aqui, executar. Ele vai fazer o download e depois vai seguir com a instalação. Beleza, instalação concluída. Agora eu dou um próximo aqui, ele vai pedir para fazer a configuração, tá? Então, eu vou dizer que eu quero o banco padrão, não precisa fazer nenhuma modificação aqui. Máquina de desenvolvimento, também não precisa fazer nenhuma modificação aqui. Agora eu vou pegar a senha simples, tá? Aqui tem um password mais seguro, mas para a gente aqui nesse momento não precisamos. Vou colocar a senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Ele está dizendo que é ruim a senha, porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas para a gente aqui nesse momento, isso aqui é indiferente. Ele vai instalar como um serviço. Então, toda vez que você subir a sua máquina, o MySQL estará ativo. Caso você não queira, você tem que desmarcar isso aqui para que ele não suba. Mas aí toda vez que você quiser utilizar o MySQL, você vai ter que executar o serviço, tá bom? Eu vou deixar ele subindo junto com a máquina. Próximo. E agora ele vai fazer as configurações aqui para a instalação do MySQL. Só clicar em Execute. Ele vai passar por todos esses passos aqui. Inicializando o banco de dados. Iniciando o servidor. Aplicando as regras de segurança. E atualizando o menu iniciar. Beleza, concluído. MySQL está instalado. Próximo, Finish. Acabei aqui o MySQL. Então vamos lá. O nosso próximo passo agora é instalar o DB Visualizer. O DB Visualizer ele vai pedir para instalar uma JRE dele. Então ele costuma dar uns problemas aqui na hora de você selecionar a JRE. Então eu vou pedir para ele instalar, ó, download. Ele vai fazer download de uma JRE 17 meguinha aqui, só para ele poder executar, tá? E agora vamos para o próximo. Então, ó, próximo eu vou instalar em Program Files mesmo aqui, arquivos de programa. Próximo ele já vem com alguns drivers de banco já instalados. Ele vai criar aqui no menu iniciar. Está pedindo para associar os arquivos SQL com o DB Visualizer. Vou criar assim o ícone no desktop, né? E vamos para frente, vamos lá. Vamos lá que está saindo. Beleza, ele vai pedir para executar agora, eu desmarquei, não, e vou clicar Finish para poder fazer a instalação do Postman primeiro, tá bom? Então agora o próximo passo é instalar o Postman, também duplo clique aqui na instalação do Postman. Começou a instalação. Beleza, essa tela aqui ele pede para fazer um login, não precisa se preocupar, aqui você pode fechar, tá bom? E ele vai abrir o Postman. Então, ó, Postman instalado, vou fechar aqui. E agora vamos testar o nosso banco de dados aqui, o MySQL, né?
Então, aqui as instalações estão completas, vou fechar e vou fazer um teste aqui com o DB Visualizer para verificar se o meu MySQL está instalado corretamente, tá bom? Então, aceito a licença, sim. Ele pergunta se a gente quer fazer uma conexão, um wizard de conexão, né? Vamos fazer aqui o wizard de conexão. Então, vamos dar um nome para a conexão. Então, vou colocar aqui, ó, MySQL Expertos Tech. Beleza. MySQL Expertos Tech. Ele vai perguntar o driver, ó. Eu vou dizer que é um MySQL. Próximo, tá? Aqui as informações do servidor. Eu vou dizer que o usuário aqui é root, é o usuário padrão do MySQL e a senha 123456, tá bom? Então, ó, ping server, sucesso, ok. Consegui conectar no MySQL aqui. E agora eu vou dar um finish aqui e ele vai adicionar essa conexão que eu acabei de criar aqui. Pronto. Instalado, conectado. Então, nós temos aqui alguns bancos, né? MySQL, Information Schema. Então, nós podemos ver que o nosso MySQL já está instalado. Tá bom? Então, vamos para frente. Terminado aqui, podemos sair. Ok. E agora vamos executar o IntelliJ, né? Para a gente poder abrir aqui e verificar se está tudo certo. Então, confirma. Continua. Não precisa compartilhar dados. Tá? Modo escuro ou modo claro. Eu gosto de usar o modo escuro, mas como a gente vai fazer o tutorial aqui, eu vou usar o modo claro, tá bom? Acho que fica mais fácil de vocês verem o que está acontecendo na tela pelo modo claro. Passo próximo, que não precisa mexer em nada. Próximo e só iniciar o uso aqui. IntelliJ Community Edition 2020.2. Se você estiver vendo, dependendo de quando você estiver vendo isso também, você pode baixar aí a última versão que tiver disponível, tá bom? Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é criar uma pasta para os meus códigos fontes, tá? Então, eu vou criar aqui, clico aqui na minha unidade C, e agora eu vou criar aqui, ó, dentro da minha unidade C, eu vou criar aqui uma pasta chamada projetos, tá? Projetos. Beleza? Criado. E agora eu vou falar para o meu amigo aqui IntelliJ abrir essa pasta, tá? Então, ó, eu vou voltar aqui, ó, projetos. Cadê? Aqui, ó, projetos. Selecionei os projetos. Ok. E aí o IntelliJ vai abrir. Então, ó, essa aqui é a carinha do IntelliJ, aqui ficam os projetos, né? Ele sempre abre aqui uma tela de dicas, eu vou falar para ele não abrir mais, não abrir na inicialização e fecho ela. Então, aqui é o meu IntelliJ. Excelente. O IntelliJ está configurado, vou fechá-lo e o nosso ambiente aqui basicamente está concluído. Tá bom? Vamos para a próxima etapa. Beleza, agora vamos para a última parte, que é a implementação da API REST acessando o banco de dados. Vamos lá? Vamos programar. A primeira coisa que eu preciso fazer é utilizar o initializer do Spring Boot. O Spring Boot ele tem uma página que nos permite fazer a criação de um novo projeto. Tá? Então, ó, Starter Spring Boot. Tá? Então, ó, a gente tem esse carinha aqui, ó, Start Spring.io. Eu vou abrir ele aqui. E nele a gente consegue configurar o nosso projeto, tá? Então a gente vai criar um projeto novo, com todas as dependências, com tudo que eu preciso, utilizando esse Start Spring.io. Tá? Então, ele já vem configurado aqui, Maven. Eu não vou, como eu disse, eu não vou entrar em detalhe de várias coisas aqui. Eu só vou mostrar como fazer. Depois para frente, a gente vai criando aí outros vídeos com outros tutoriais, passando mais detalhes aí de cada uma das linguagens, tá? Então aqui, ó, eu primeiro preciso colocar um grupo. Então selecionei aqui o meu projeto, que é do tipo Maven. Peguei a última versão do Spring Boot, a última versão estável.
Tá? Agora eu vou colocar o grupo. O grupo normalmente, por convenção em Java, a gente utiliza aí o domínio da empresa. Ao contrário, aqui eu só vou colocar Espertos Tech. Tá bom? Aqui o artefato a gente coloca uma identificação do projeto. E aqui não pode ter espaço nem nada. Então a gente vai usar aqui o hífen para poder fazer essa identificação. Então vamos colocar aqui, ó, tutorial REST API. Tá bom? E aqui no nome a gente pode colocar tutorial REST API, o nome mesmo, né? Package name é o nome do pacote. Então, espertostech.tutorial e aí eu coloco aqui, ó, .rest.api, tá bom? A gente vai fazer no formato jar e Java 14, que é o Java que nós instalamos. Então, beleza, tá tudo certo aqui. Agora nós vamos adicionar as dependências. A primeira dependência que eu vou colocar é o Spring Web. Aqui, ó. A gente pode digitar web aqui, tá? Que ele aparece. Então, a primeira dependência que eu vou colocar aqui, ó, Spring Web, que vai permitir que eu crie, né, aqui, ó, aplicações RESTful utilizando Spring MVC. Agora eu vou colocar o JPA, ó, Spring JPA, que é o que permite que eu faça o meu acesso aos bancos de dados, tá? E por último, eu vou colocar aqui, ó, MySQL Driver, que é o driver de conexão com o banco MySQL, tá? Então, selecionei, então clico aqui em gerar, então clico em gerar, ele vai fazer o download. Uma vez feito o download, aqui é o meu projeto base, tá? Então aqui eu tenho o meu projeto base para poder importá-lo dentro do meu IntelliJ. Então vamos lá, ó, show in folder, ele me mostra lá, tá na mesma pasta de download. Eu vou pegar esse projeto aqui e vou recortar ele, ó, recortar, e vou lá na minha pasta projetos. Lembra que eu tinha criado uma pasta projetos? Então eu tenho aqui minha pasta projetos, eu vou colar ele aqui. Então aqui eu tenho meu projetos REST. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, meus projetos aqui na minha árvore. Deixa eu abrir um pouco mais para que vocês possam ver. Eu entro na pasta aqui, ó, e vou arrastar ela, ó. Ó, tá visível aqui meus projetos e vou arrastar para descompactar aqui para o meu projeto, ó. Prontinho, ó, tutorial REST API, e aqui tutorial REST API.zip eu posso excluir, tá bom? Então aqui dentro eu tenho todos os arquivos que eu preciso para o meu projeto. Vou fechar aqui, não preciso mais de nada disso daqui, posso fechar esse cara aqui também, e agora eu vou abrir o IntelliJ. Beleza? Então, ó, aberto o meu IntelliJ, eu tenho aqui a minha pasta, ó, com o meu projeto, mas esse projeto ainda não é um projeto Java, tá vendo? Para ele é apenas um diretório. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho aqui em novo, módulo de um projeto existente, tá vendo? Ó? Então, eu venho em File, New, Module from Existing Source, que é de um projeto existente. E agora eu vou selecionar aqui, ó, o meu projeto. Ok. Vou dizer que ele é do tipo Maven, ó, então import module from external model do tipo Maven e vou dar um finish. Beleza, vê que ele mudou aqui agora? Agora ele é um projeto mesmo, tá? Então ele é um projeto que eu posso utilizar. A primeira coisa que a gente vê aqui, ó, é que no meu pacote principal, que é o pacote do Java, então ó, dentro do meu projeto eu tenho main, Java, e eu tenho aqui, ó, um tutorial REST, que é a minha classe principal. Essa classe aqui, ela diz que isso daqui é uma aplicação Spring Boot. Mas como vocês podem ver aqui, ó, ele está me dando erro. Por que ele está dando erro? Porque ele ainda está baixando as dependências do projeto, tá? Então vamos aguardar com que ele baixe aí todas as dependências para que a gente possa prosseguir. Aqui embaixo vocês podem ver o andamento, né, do download. Vocês podem ver que ele está baixando aqui todas as dependências do projeto. Então ele costuma demorar um pouquinho, vamos aguardar.
Beleza, concluído, a gente pode ver que agora, ó, sem precisar fazer nada mais, ele já fez o download automático do que ele precisava. A gente consegue ver que, ó, nenhum erro mais, tá? Então, vamos entender esse método aqui, ó. A gente tem, então, tutorial REST API, que é o nome da classe. Essa anotação aqui em cima, esse @Spring Boot Application, é o que diz pra gente que isso é um projeto Spring Boot, tá? E aqui nós temos o tutorial REST API class, que ele está dizendo onde começa a minha aplicação. Eu vou criar aqui um pacote chamado controller, ó, new package, e daí, ó, eu vou colocar API controller. Dentro dessa pasta controller, aqui dentro desse pacote, eu vou criar uma classe dentro do controller. Eu vou mudar a visualização para um formato que eu prefiro. Eu não gosto desse formato muito de pastas aqui. Então eu vou colocar flatten, que daí ele mostra em uma linha só, tá bom? Então, ó, new class. Eu vou criar uma classe aqui chamada status controller, tá? Apenas para a gente ter aqui a nossa primeira classe, o nosso primeiro controller. Para que essa classe seja um controller, eu preciso colocar uma anotação aqui em cima. Então eu escrevo @REST controller. Pronto. Agora eu estou dizendo que isso daqui é uma aplicação REST com essa anotação. E agora eu vou criar um método simplesmente para saber se o servidor, né, se a aplicação está online. Tá? Então eu vou chamar ele aqui, ó, de check. Então, ó, public string check. Tá? Seria o meu status check. E eu vou dar um return aqui, uma string, e vou dizer que está online. Só isso, simples assim. E eu vou colocar uma anotação aqui, tá? E essa anotação é o que vai dizer para o Java e para o Spring que isso daqui é um método que vai ser executado, quando houver uma requisição, tá bom? Então, ó, get mapping, que é o que vai dizer o que ele é. Então, quando eu coloco Ctrl+ de espaço aqui dentro, né? Então, eu coloquei get mapping, abri e fechei parênteses, Ctrl+ de espaço aqui dentro. Eu tenho várias opções aqui e uma delas é o path, que vai me dizer o caminho que eu vou utilizar lá na minha barra de endereços. Então, eu vou colocar que o caminho é /API /status. Tá ok? Então, o que significa isso? Significa que se eu chamar o endereço da minha aplicação /API /status, ele vai ter que retornar online. Ou seja, com isso daqui, simplesmente eu consigo saber se está online ou não. Tá? Eu vou tentar executar essa aplicação agora e ela vai dar um erro. Por quê? Porque no arquivo pom.xml dela, ela está esperando que haja uma conexão JPA. Então, se eu tentar executar ele agora, ele não vai permitir que eu execute, porque eu ainda não tenho essa conexão JPA configurada. Tá? Essa conexão JPA, o JPA é o componente do Java, né, que efetua a conexão, o acesso ao banco de dados, né, que é o Java Persistence API, né, Java Persistence API, no caso. Tá? Então, quando eu volto, como que eu executo essa aplicação? Eu volto para a minha classe principal, que é a tutorial REST API Application, dou 2 cliques nela e eu já tenho esses botõezinhos verdes aqui do lado, ó, que eu posso clicar e Run Tutorial API Main. Então, quando eu clico, como eu disse, ele vai aparecer aqui um log, né, mostrando que houve um erro porque eu não configurei ainda o meu banco de dados. Tá? Então, ó, como eu disse, ó, houve uma falha porque ele não conseguiu conectar com o banco de dados, ó, Data Source URL. Então, eu tenho 2 opções e eu vou fazer a mais fácil agora para a gente poder fazer a primeira parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu arquivo POM aqui, ó, tá vendo? Meu arquivo pom.xml e vou comentar
esse pedaço onde diz que também é uma aplicação JPA. Então, esse pedacinho aqui, ó, eu vou comentar. Então, ó, eu seleciono, Ctrl, barra para frente, ele comenta esse pedacinho, tá vendo? Então, agora eu não tenho mais a dependência do JPA. E nós podemos agora voltar aqui no meu tutorial, aqui na minha aplicação. Eu posso apertar o verdinho aqui de novo, mas vocês veem que aqui, ó, ele veio aqui para cima, Tutorial REST API Application. Então, eu posso executar ela por aqui também. Olha, então, vou executar ela por aqui. Ela vai voltar aqui, vai aparecer o log novamente, ó. Ah, eu esqueci de um detalhe, né? Eu alterei o POM, mas eu esqueci de atualizar o Maven. Do lado aqui, ó, do lado direito, eu tenho o Maven. Então, ó, eu tenho os meus atributos. Eu vou dar um Reload Maven Project. Ó. Ele vai fazer o reload. Beleza. Agora ele vai efetivamente desabilitar, tá? O JPA. E agora eu posso executar a aplicação. Ele pede para abrir a porta 8080, né? Então eu vou autorizar. A porta 8080 é a porta padrão do Tomcat, que é um servidor de aplicação que vem dentro das configurações aqui do Spring Boot, tá? Nós podemos ver que a nossa aplicação... Então, ó, nós podemos ver que a nossa aplicação já está no ar. Ó, Tomcat inicializado na porta 80, no caminho vazio, né? Significa que não tem nenhum contexto aí para o caminho do Tomcat. Então vamos, como que eu posso testar? Eu vou abrir aqui, eu tenho localhost 2.8080, ok? E qual que era o endereço que eu tinha colocado? Então, se eu não lembrar, eu posso olhar aqui de volta, né? Que foi /API /status, ó. Vamos voltar aqui para nossa aplicação, ó. Não. Aqui, ó. Status controller /API /status. Então, eu coloco aqui /API /status. Prontinho, ó. Deu certo. Online. Significa que eu fui lá, efetuei uma consulta e retornei aquela string. Então vejam que a primeira API REST já está pronta. Eu já fiz uma API que me retorna um texto, né, escrito online. E agora vamos para a parte do banco de dados. Para configurar uma API, para configurar um acesso a banco de dados no Spring Boot, é muito simples. A gente vai tirar esse comentário aqui do nosso POM, né? Porque agora a gente vai utilizar. Eu vou clicar primeiro nesse vermelhinho aqui para parar a minha aplicação. Minha aplicação está rodando aqui ainda, ó, Spring e tal. Então eu vou parar a minha aplicação, tá? E agora eu vou tirar o comentário que eu tinha feito aqui, ó, Ctrl barra para frente. Ele remove o comentário que eu tinha feito, tá? Então, ó, tudo certinho, fechei. Fechei aqui minha aplicação tutorial. E agora eu tenho já o meu controller. Eu vou criar aqui uma consulta e uma inclusão simples de um usuário, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso usuário, né? Então eu venho aqui, ó, novo pacote. Vou chamar esse pacote de model, que é onde fica o meu modelo de dados, por isso que a gente chama ele de model, tá bom? Então, ó, model, e eu vou chamar isso de essa classe de usuário. Então, ó, usuário model, que é onde está o meu modelo de dados, né? O pacote que eu vou colocar o meu modelo de dados. Uma vez que eu coloque o meu modelo de dados, uma vez que eu coloque a minha classe com o meu modelo de dados, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu vou colocar @entity. Opa, mais um detalhe. Eu mexi no POM e não atualizei ele de novo, tá? Então, ó, eu volto aqui na minha aba Maven e clico aqui, ó, Reload Maven Project.
Carregou já aqui. Beleza. E agora eu tenho disponível Entity, que ele é do JavaX Persistence, né? Então, ó, adicionei. E agora eu digo desta forma que essa classe ela é uma entidade de banco de dados, ela é uma tabela, tá bom? Então, ó, e dentro desse cara aqui, ó, eu posso colocar o name. Então, o name, senão ele vai criar um name com o nome da minha classe. Eu não quero. Eu só vou colocar aqui, ó, o name usuário, tá bom? Então, uma coisa que eu preciso aqui agora é um código, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, public integer código, tá bom? Depois, eu preciso de um nome, string nome. Vou criar um login, public string login, e vou criar uma senha. Beleza? Excelente. Existem formas de ser mais simples, tá? O Java moderno já possui forma mais simples, mas para não complicar aqui, eu vou pelo padrão, que é uma convenção que a gente já tem aí há bastante tempo, que seria criar aqui os getters e setters, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, clico com o botão direito, tá? Generate. Eu também poderia utilizar Alt Insert. Então, Generate. E aqui, ó, Getters e Setters. Seleciono todos os atributos que eu criei e clico OK. Pronto, ó. Está tudo criado. Por que está aparecendo aqui essa linhazinha verde, tá? Essa linhazinha verde é que ele verifica a ortografia. Mas aí, para ele verificar a ortografia, o código deveria ter sido escrito em inglês. Como eu não vou escrever em inglês para simplificar, eu vou desabilitar. Então, para desabilitar isso aqui, a gente vem aqui, ó, Settings. Aí eu vou digitar aqui, ó, Spell. Ó. Configure Spelling Special. Então, ó, e vou desabilitar. Beleza. Aplicar. Ok. Aí não aparece mais a validação das palavras, tá? Então, eu já fiz isso aqui, já disse que isso aqui é uma entidade, mas eu preciso dizer que esses campos são campos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é arroba, o meu código, ele é o ID. Então, eu vou dizer que ele é o ID, tá bom? Depois, aqui, eu vou dizer que o nome é do tipo column. Opa, com C maiúsculo. Ó, column, tá bom? E eu vou dizer que essa coluna, eu não preciso mexer no nome dela, eu vou dizer que ela não pode ser nula, e eu vou dizer que o tamanho, ó, length, é de, vamos dizer que o nome aqui seja de 50, tá bom? Então eu posso simplesmente copiar e colar aqui para as outras colunas, tá? Copiar e colar, colar. Pronto. Ó. Agora eu vou dizer que o meu login pode ter apenas 10, tá? E que a minha senha também pode ter apenas 10, tá? Então, olha, fiz a configuração e isso aqui basta. Todas essas anotações que eu coloco aqui, elas bastam para dizer que isso daqui é um modelo de dados, tá? Pronto, aqui eu não preciso fazer mais nada. Fechei. Agora eu vou criar o meu usuário controller. Beleza. No meu usuário controller, eu preciso colocar o @REST controller, ok? E vou criar um método de consulta. Public response entity, ok? E vou dizer que é consultar. E aqui eu vou receber um código.
return null. Para conseguir fazer o acesso ao meu banco de dados, eu venho aqui e coloco um @getMapping. Tá ok? E vou dizer que o path ele é /API /usuário /código. Para acessar esse código aqui, eu preciso dizer que esse código aqui está atrelado a esse endereço aqui. E eu faço isso colocando @path_variable. E passo o nome da variável que eu criei ali em cima, código. Tá ok? Beleza. Então agora eu preciso configurar a minha conexão com o banco de dados. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, dentro dessa minha pasta source, main, eu tenho uma pasta resource, e aqui dentro eu tenho um application.properties. Eu abro ele e vou colocar a minha conexão aqui dentro, tá? Então, ela é assim, spring.datasource.url vai ser igual a jdbc /mysql /localhost 3306, que é a porta, tá? Então, 3306, que é a porta, tá? E aí eu vou colocar, ó, use SSL igual a false, porque nós não estamos utilizando uma conexão segura. Então, ó, localhost, e agora eu vou copiar esse pedacinho aqui, ó, Spring Data Source, vou colar aqui embaixo, com username, que vai ser igual a root, que é aquele usuário padrão, e o outro que é password, que vai ser igual a 123456, que é a nossa senha. Beleza? Uma vez feito isso, a nossa conexão com o banco de dados está correta e a gente consegue fazer a validação aqui agora para garantir que deu certo. Lembra que a minha aplicação já estava retornando erro quando eu tentei executar ela sem ter uma conexão? Agora que eu vou tentar executar ela novamente, uma vez que eu já configurei ela no POM, eu posso tentar executar de novo, que ela vai tentar conectar no banco de dados. Então, ó, fechei tudo, selecionei aqui a minha aplicação, vou executá-la e ela vai mostrar aqui embaixo a execução. Vamos olhar. Então aqui a aplicação está subindo. Como nós podemos ver, ela já está tentando fazer conexões com o banco de dados. E podemos ver aqui, ó, que ela subiu corretamente, tá bom? Beleza. Uma vez que nós já temos a conexão com o banco de dados, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar um repository, um CRUD repository, que ele faz com que nós possamos fazer as consultas no banco de dados, tá? Então, ó, eu venho aqui e vou criar um novo pacote, ó, new package repository, tá? Criado o pacote, eu preciso criar uma nova interface, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, vou chamar de classe mesmo, mas eu vou criar aqui uma interface, tá bom? E aqui eu vou chamar ela de usuário repository, tá bom? Ó, usuário repository, e eu vou dizer que ela estende CRUD repository. Olha aqui, ó. Beleza. E aí eu tenho que dizer qual que é a classe, qual que é o modelo de dados que eu estou utilizando. Então, ó, usuário model, e qual que é o ID dessa classe.
o tipo do ID. Então, o tipo do ID dessa classe é integer. Prontinho. Isso daqui é o suficiente para fazer as minhas consultas básicas no banco de dados. Tá bom? Então, eu vou fechar, vou voltar aqui para o meu usuário controller. Eu preciso criar o meu repositório aqui, utilizando o Outward Annotation. Então, ó, private, usuário, repository, e vou chamar ele de repository. E vou colocar ele como Outward. Tá bom? Beleza. Agora, eu vou criar aqui, ó, uma consulta. Simples assim, ó. Repository.findById. Tá ok? E aí eu vou colocar o código. Ponto o quê? Ponto map. Tá ok? A linha que eu estou retornando, tá? Então, ó, record. E aí eu vou dizer repository entity ponto ok ponto ok ponto body record. Caso contrário, ou então eu retorno response entity ponto not found ponto build. Então, ó, simples assim. Ah, aqui tá errado, né? Aqui é um integer. Beleza. Prontinho. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de pegar o repositório, fizemos um findById, que é um método que já vem no repositório por padrão, e eu chamo o método map, e eu digo, se por algum acaso ele retornou alguma coisa, ele vai trazer aqui o meu ok, e ele vai montar o corpo da minha requisição com o meu registro. Caso contrário, ele vai retornar um not found e vai fazer um build. Tá ok? E agora eu vou criar o meu método salvar. Tá? Então, ó, public. Eu vou retornar ele, tá? Então, ó, usuário model ponto salvar. E eu vou dizer que eu vou receber quem? Eu vou receber um usuário model usuário, tá bom? E aqui a única coisa que eu vou fazer é dar um return repository.save e vou salvar o meu usuário, tá? Nada mais. Agora eu preciso dizer que esse cara é um post mapping, que ele vai receber o método post, tá? E aqui eu vou salvar dizendo que é um request body. Tá? Request body vai dizer que no corpo da minha requisição ela tem o meu usuário. Então vamos recapitular aqui. Aqui eu tenho o getMapping, que vai me consultar o usuário pelo código. Recebo o código do usuário e faço a minha consulta. repository.findById.código. Caso eu encontre, eu retorno os dados do usuário. Caso eu não encontre, eu retorno um not found. No salvar, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso colocar um post mapping para dizer que esse método é um método post. E eu coloco repository save e coloco o usuário que eu acabei de receber aqui. Eu preciso também colocar @requestBody para dizer que os dados do usuário serão enviados no corpo da requisição. Ah, aqui faltou dar um nome, né? Deixa eu colocar aqui um nome. Ó. Path. Vai ser /pay /usuário /salvar. Tá bom? Então vamos recapitular tudo aqui.
Primeiro, eu tenho o meu tutorial API, que é a minha classe principal. Criamos um status controller só para fazer uma consulta, né, de status para saber se a aplicação está online. Depois eu tenho o meu usuário controller, que ele faz o quê? Ele faz uma consulta e ele salva no banco de dados, tá bom? Depois eu tenho o meu usuário model, que é a representação do meu usuário no banco de dados. E eu tenho o meu usuário repository, que é o repositório, né, a classe que já vem com métodos pré-prontos, né, pré-programados, com as principais funcionalidades, tipo busca por ID, busca tudo, salva, atualiza e algumas outras coisas também que aqui não dá para a gente entrar em detalhes hoje. Então agora vamos testar, vamos ver se isso aqui está funcionando. Tá? Então eu vou executar a minha aplicação, ó. Eu posso fazer de duas formas. Ou abro a minha classe, onde tem o meu método main, e executo aqui o verdinho, ou eu venho direto aqui e executo a minha aplicação. Beleza, a aplicação subiu, tudo certinho. Agora eu preciso, vamos ver aqui o nome dos métodos que nós criamos do usuário. Então ótimo. Já tem, então, API usuário com o código e API usuário salvar para salvar. Tá? Aqui nós vamos utilizar um modelo JSON, tá? Para poder fazer o envio dos dados do usuário. Agora, nós vamos abrir o nosso Postman. Abrimos o Postman, essa tela de boas-vindas aqui a gente pode fechar e vamos criar aqui, ó, uma nova requisição. A primeira requisição que a gente vai criar é a get, que é o parâmetro o status, né, que nós criamos. Então, ó, localhost 8080, que é a porta padrão do Tomcat, /API /status. Enviar online. Ó, acabou de me retornar aqui embaixo que está online. Então, está funcionando. Então, agora, nós vamos fazer uma inclusão de um usuário, tá bom? Então, ó, nós vamos colocar aqui o método post. Vamos colocar mesmo o URL, mais usuário /salvar, tá? Vamos para o body aqui. Raw. Selecionamos o tipo JSON. Abre. Primeiro campo que a gente tem é o código. Tá? Então, vamos colocar aqui o código 1. Depois, o próximo campo que nós temos é o nome. Vamos chamar ela de Maria da Silva. Depois temos o login. Vamos chamar ela de Maria. O usuário dela vai ser Maria. E, por último, nós temos a senha. Vamos colocar aqui a senha 123, tá bom? Então, ó, API, usuário, salvar, né? Não tem essa aspas aqui. E aqui os dados, né, do JSON que nós queremos passar. Então, selecionei JSON, raw, vamos enviar. Prontinho, ó. Efetuada a inclusão. Agora nós vamos fazer um teste de consulta, ó. Eu vou pegar esse código do usuário aqui, vou colocar no próximo e vou colar aqui o usuário e vou consultar o usuário com o código 1. Ó. Enviar, usando o método get, e olha lá, a Maria está aqui. Se eu fizer mais uma inclusão aqui agora, ó, vamos chamar de 2 e vamos chamar ele de João. Ó, João, usuário João e a senha 321. Ó, enviar. Beleza, acabei de incluir o João. E se eu busco aqui agora pelo 1, eu trago a Maria. E se eu busco pelo 2, eu trago o João. Bacana, né? Então, com isso, nós concluímos a nossa aplicação REST utilizando Java e Spring Boot. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links do que eu baixei e do que eu instalei estão aqui na descrição do vídeo e os códigos-fontes estarão disponíveis lá no Git do Espertostech, tá bom? O link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Era isso,
Muito obrigado! Se você não viu os nossos outros vídeos ainda, olha os cards aqui do lado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode deixar nos comentários aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!